em Ciências Biológicas à Distância e estou aqui para cumprir com a atividade que nos foi proposta a disciplina de Metodologia e Instrumentação para o ensino de Biologia. Inicialmente, eu gostaria de ressalvar a importância da utilização de aulas práticas no cotidiano escolar. Por quê? Porque a prática ela permite descobrir e redimensionar o conhecimento, que é abstraído justamente através da teoria. Porque a teoria, ela, além de ser a abstração da prática, ela é o quê? Ela ilumina a prática e ela também identifica, e vice-versa. Teoria e prática estão em uma constante relação. Então, trabalhar com experiências é altamente considerável, é realmente muito importante para desenvolver habilidades de raciocínio do aluno. Porque é como se o aluno estivesse presenciando ali o cotidiano na escola. Ele vê o que a escola ensina e em casa ele vê também. Então, ele cria aquela relação e o aprendizado acontece de forma mais considerável. Então, nesse caso aqui, nessa atividade prática, eu gostaria de trabalhar o conteúdo de seleção natural, que nós vemos quando nós estamos trabalhando o assunto evolução, precisamente ali lá nas ideias darwinistas de Darwin para a evolução das espécies. Eu gostaria de realizar essa prática porque é um assunto muito interessante, evolução biológica, envolve conceitos utilizados no cotidiano das pessoas. Se a gente for observar, os seres humanos estão evoluindo, os animais estão evoluindo, as plantas evoluem. Então, eu achei bastante interessante, pesquisei vários outros assuntos na internet, mas eu consegui me identificar com com a evolução biológica, principalmente aquela parte ali de Darwin, de sua viagem que ele fez ao redor do mundo. Realmente vale a pena da gente testar em experiência. Só que para a gente realizar uma atividade prática como essa, é necessário o professor trabalhar conceitos prévios que sirvam de pressuposto para posteriormente trabalhar-se a teoria. Porque não há como trabalhar uma atividade prática dessa introduzindo algum assunto como forma de motivação. É necessário previamente trabalhar alguns conceitos, principalmente também o conceito de seleção natural, que a gente sabe que seleção, aliás, somente seleção, porque a seleção que é uma escolha, e trazendo para a biologia, os seres vivos estão constantemente estão escolhendo alimentos, nutrientes, ambiente, enfim, estão escolhendo todos esses aspectos que envolvem a sua sobrevivência. Então, com essa aula, eu espero que os meus alunos eles sejam capazes de descrever como ocorre a seleção natural, de conceituar a seleção natural por meio de estudos de casos, também de identificar a importância da seleção natural para a especiação e também para a diversidade de espécies que existe atualmente, e ainda compreender os mecanismos de seleção natural por meio aqui dessa aula prática, fazendo também que os alunos possam perceber a importância da realização de atividades práticas no cotidiano escolar e no desenvolvimento dos conteúdos curriculares. Então, primeiramente, eu gostaria de expor uma questão prévia, que vai servir ali de base, para que a gente depois, logo, possa trabalhar essa questão prática. Primeiramente, a gente sabe que Darwin foi um estudioso, um grande naturalista que recebeu muitos méritos e destaque no campo da ciência, porque ele decidiu deixar de lado toda a sua vida e dedicou 5 anos de sua vida para a realização de uma grande viagem ao redor de todo o mundo, a bordo ali da tripulação do navio bíblico. Então ele aportou primeiramente ali nas ilhas de Salvador, fez aquela viagem na América do Sul, até chegar ao país do Equador, onde ele fez vários estudos nas ilhas de Galápagos, que foram as ilhas onde ele encontrou aquelas aves, aqueles pássaros, que ele chamou primeiramente de tentilhões. Então, quando Darwin passou por lá, pelo Galápagos, ele começou a reunir argumentos em favor da teoria da evolução das espécies. Segundo essa teoria, as atuais espécies, elas são um resultado de modificações de espécies anteriores. Assim
ele concluiu que o mesmo ancestral, ele pode originar vários e vários descendentes diferentes. Essa foi uma grande descoberta lá na época. Então, lá nas Galápagos, ele identificou 13 espécies de aves, né, que eram os tentilhões, e cada espécie, ela tinha uma característica diferente. Ela apresentava um bico diferente, cada espécie tinha um bico diferente. Naquela época, ele ainda não sabia que eram espécies diferentes, inclusive ele até havia chamado, que ele havia determinado que ali era uma espécie só, não havia variedade. Depois ele realizou estudos, quando chegou na Inglaterra, quando chegou em casa, e então ele passou a descrever que eram espécies diferentes. Então, a partir dali, Darwin propôs uma história evolutiva, explicando a origem das espécies de vários tentilhões, a partir de um ancestral comum que foi vindo lá da América do Sul. Então, nós temos aqui os materiais, as sementes, que vão servir para a nossa experiência. Temos sementes de milho, sementes de girassol. Então, nós vamos misturar aqui essas sementes, fazendo de conta que naquela ilha existam apenas todas essas sementes juntas. E os pássaros possam se alimentar de todos esses caroços, essas sementes. Então, nós poderíamos chamar os alunos para que cada um pudesse usar um instrumento e assim coletando as suas sementes e dispondo aqui nos recipientes. Nós temos aqui o nome pinça, temos o nome tesoura sem ponta, tesoura com ponta, prendedor de plástico, prendedor de madeira e, por fim, alicate de unhas. Cada um dos recipientes já vem com o nome escrito em sua borda superior, para que o aluno vá coletando e vá jogando dentro do recipiente. Vamos supor uma atividade dessas com um tempo de 10 minutos, para que os alunos façam, vão realizando os seus experimentos e depois a gente possa tirar as nossas conclusões. Então, aqui nesse momento eu gostaria de contar com a ajuda de uma amiga minha voluntária, para que a gente possa fazer, pode vir se aproximar, para que a gente possa fazer um experimento desse. Eu vou dar aqui para ela um prendedor de plástico e uma pinça de sobrancelha. Aqui nós pegaremos os recipientes, prendedor de plástico e a pinça. E eu ficarei com o alicate de unhas e com a tesoura sem pontas. Desses outros não tem mais voluntário, então não vai dar para realizar alicate, a tesoura e esse prendedor aqui. Então façamos de conta que naquela ilha nós temos 4 tipos de bicos diferentes de aves. E a partir de ali as aves vão ter que se alimentar, vão procurar o alimento e nós vamos à prática. Vamos dar um tempinho aqui de 10 minutos, 5 minutos, para que a gente possa fazer a nossa prática. Aqui nós estamos utilizando 2 instrumentos em cada mão, mas lá a gente pode utilizar, chamar um aluno para ficar com cada instrumento individualmente, para que muitos possam participar e assim perceber a olho nu, bem de perto, como realmente ocorre a seleção natural. Então vejamos como acontece. Vamos lá, voluntário. Depois de 10 minutos coletando sementes, nós temos aqui os resultados, o recipiente do prendedor de plástico, aqui está o prendedor, temos da tesoura sem ponta, aqui está a tesoura, do alicate e também da pinça. No início do experimento eu mostrei outras variedades de instrumentos que representariam bicos de animais, só que não foi possível eu utilizar todos devido à indisponibilidade de voluntários para me ajudar aqui na minha experiência. Então, a intenção dessa experiência é verificar a totalidade de sementes coletadas por meio de cada um desses instrumentos. Se nós formos observar, vamos organizar uma tabelazinha, assim como eu fiz aqui, descrevendo os nomes das sementes que havia disponível,
aqui supostamente na ilha, lá, né? E aqui o nome dos instrumentos. Verifiquem que alguns não foram utilizados, eu passei um traçozinho. Então, nessa tabela, eu descrevi a totalidade de sementes coletadas. Eu fiz aqui uma contagem em cada um dos recipientes e fiz as anotações. Da mesma forma, pode ser na sala de aula. A gente pode fazer uma tabelazinha como essa, para a gente poder descrever, fazer essa soma, essa totalidade, para a partir de então tirar as nossas conclusões. Então, na soma, nós percebemos que o alicate de unhas conseguiu capturar 140 sementes, a pinça, aliás, a pinça de sobrancelha 66 sementes, o prendedor de roupas de plástico 85 e a tesoura sem ponta 81 sementes. Com isso, nós poderíamos passar para os alunos a importância da seleção natural. Se, por exemplo, naquele ambiente houvesse essa disponibilidade de sementes, talvez o animal que apresentasse um bico semelhante ao alicate de unhas tivesse mais chances de sobreviver e, pelo contrário, o animal que apresentasse um bico semelhante a uma pinça de sobrancelha tivesse uma chance maior de ser extinto, porque ele coletou poucas sementes e talvez não houvesse tanta disponibilidade de alimentos e ele corresse o risco de morrer pela falta de ausência de estratégias de alimentos. Então é como se fosse uma seleção, uma escolha que a natureza faz de forma automática, a gente não tem como interferir, e assim algumas espécies vão prevalecendo e outras vão sendo extintas. Essas espécies que prevalecem, ao longo do tempo, vão dando origem a novas outras espécies. Depois da realização desse experimento, para corroboração dos resultados, seria interessante a gente propor algumas questões, problemas, que fossem resolvidos por meio da prática, para confirmar se justamente os alunos conseguiram apurar os conhecimentos. Tais questões poderiam ser, observando os dados aí da tabela, faça uma análise dos resultados obtidos, assim como eu já tentei fazer. Outra pergunta seria, se a área onde viviam essas aves fosse degradada, diminuindo a diversidade de espécies vegetais, quais pássaros teriam a maior chance de sobreviver? E quais teriam menor chance? O que você considerou para chegar a essa conclusão? Também poderíamos perguntar, depois de realizar esta atividade, como você explica a existência de diferentes espécies a partir de um ancestral comum? Compare com sua resposta inicial. Então, são 3 quesitos problemas que podem servir de base para o desenvolvimento aqui da prática que os alunos realizaram. Então, eu espero que minha prática seja realmente bem útil e bem avaliada. Agradeço aqui a oportunidade e um forte abraço para a tutora Andeilma e para a professora Maria Lúcia. Agradecendo, inclusive, pela oportunidade que me foi concedida devido haver esse alargamento no prazo. Eu agradeço muito a vocês, que Deus vos abençoe.